Bom dia, bom dia. Oi, pessoal. Aqui, quarta-feira, dia começando a esquentar em São Paulo. Ó, a blusa tá até ficando mais fininha, esse horário. Bom, hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de Heróis da Fé, pra gente entender um pouquinho, conseguir aprender com eles a fé que eles tiveram, o que eles fizeram por fé, o que eles entenderam, a vida que eles tiveram com Deus, pra gente fazer o quê? Imitar o que é bom, não é verdade? E ao mesmo tempo, a palavra diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Enquanto isso, a gente está sendo alimentado. Porque testemunhos do que as pessoas viveram com Deus alimenta a nossa fé. Quem não ama estar numa pregação, tá lá na igreja, o pastor conta uma história do que ele viveu com Deus, de uma lição que ele aprendeu e a gente não vibra, a gente fica junto ali, alimentado por aquilo. Então vamos lá? Hoje é sobre Abraão. E a gente sabe que Abraão é um testemunho, ó, desse tamanho. Então é muita coisa pra gente pensar num dia só. Então eu me ative aqui aos versículos 8 a 10 de Hebreus 11. Porque aí vai entrando e passando por etapas na vida de Abraão e depois a gente vai falando sobre isso também. Mas vamos falar sobre esse trecho agora. Por um ato de fé, Abraão disse sim ao chamado de Deus e partiu para um lugar desconhecido, que se tornaria seu lar. Quando ele saiu, não tinha ideia de para onde estava indo. Mas por um ato de fé, foi residir no país que, de acordo com as promessas, seria dele. Viveu ali como um estrangeiro e morava em tendas. Isaac e Jacó fizeram o mesmo, vivendo pela mesma promessa. Abraão agiu assim, mantendo um olhar numa cidade invisível, que tem fundamentos reais e eternos, cidade planejada e construída por Deus. Então vamos lá, vamos destrinchar aqui. É fácil essa parte a gente identificar de que parte da vida desse trecho aqui do versículo, é fácil identificar que trecho da vida de Abraão ele está falando. Ele está falando do tal do sai da tua terra, da sua parentela e vai para a terra onde eu te falei. E isso está em isso está em Gênesis 12, de 1 a 9. Então vamos lá rapidinho, dar uma olhadinha aqui nessa parte da vida de Abraão. O Eterno disse a Abraão, deixe sua terra, sua família e a casa de seu pai e vá para uma terra onde eu mostrarei para você. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. Tornarei você famoso e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio. Ali, a partir dali, Abraão foi como o Eterno havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos de idade quando saiu de Harã. Ele levou consigo sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens e pessoas que havia adquirido em Harã. Tomaram rumo para Canaã e chegaram àquela terra são e salvos. Abraão atravessou o território até Siquém, onde estava o carvalho de Moré, e ali fez um sacrifício e tal. Então vamos lá. Vamos só refletir sobre isso aqui. Sobre sair da sua casa, sair do meio da sua terra, sair da onde? Da sua zona de conforto. Gente, esses dias eu fiz um vídeo falando sobre quando Jeremias estava incomodado, porque ele estava ali, profeta do Senhor, passando por uma situação delicada, em que uma hora ele era preso, uma hora ele era injustiçado, outra hora ele apanhava, e ele falava, Deus, por que está acontecendo isso? Por que o ímpio prospera e eu, que sou teu filho, estou levando o preju aqui? E Deus fala, você vai parar de reclamar? Quando eu te chamei, eu falei o que ia acontecer? Você aceitou? Você sabe que o meu chamado para você é esse? Eu não vou diminuir o seu chamado para caber na sua fragilidade. Gente, vamos pensar no chamado de Abraão. O chamado de Abraão era para começar o povo de Israel. Era para ser o primeiro ancestral do Messias. Gente, o patriarca da família sempre tem um peso nas costas muito forte. Até hoje a gente vê isso. Por exemplo, quando a gente descobre histórias, tem um canal na televisão não, no YouTube, que chama Mundo Mercado. E ali ele contam histórias de como grandes empresas do mundo começaram. Aí outro dia me chamou a atenção a história da Tramontina, né, aqui do Brasil, contando de onde a família veio, como a família começou a construir a empresa. E que de repente o pai daquela família faleceu, só sobrou a mulher, acho que com 2, 3 filhos, e aí eles continuaram e deram sequência àquele trabalho, mas eles passaram por incêndio, eles passaram por tantas situações. A primeira geração é a geração que abre caminho. Abraão morava numa terra com o pai dele, com 2 irmãos, com um sobrinho, aí um irmão falece, fica só o pai, um irmão e o sobrinho. Ali era a terra onde ele conhecia. Ali ele já tinha alguns bens, porque fala que em Gênesis 12 fala que ele pegou o seu sobrinho, e a gente nem vai falar sobre essa parte do deixar a parentela, que ele não conseguiu de cara, porque não tá dentro do escopo aqui, mas ele fala, Abraão partiu dali
como o Eterno havia ordenado. Ele levou consigo sua mulher, seu sobrinho Ló e todos os bens e pessoas que havia adquirido em Harã. A gente já dá para perceber que Abraão já tinha certas posses ali. Então ele sabia como funcionava o comércio ali para ele adquirir bens. Ele já tinha seus bens, seus funcionários, sei lá, acho que na época devia ser escravo também. Bom, já tinha sua esposa. E ele, pra se locomover e mudar dali, gente, se hoje uma mudança que você põe tudo em caixa em caminhão era um caos, imagina naquela época, em que não existiam caixas, as pessoas deviam amarrar em tecidos do jeito que podiam, levar em animais. A questão é, a vida do patriarca, ela é mais difícil. Ela abre caminho para as próximas gerações. Ela cria fundação. E para ser patriarca, exige muita fé. Porque pensa, uma família toda que não teve... Eu nasci em berço cristão, mas quem pagou o preço para apresentar Jesus para toda a família foi meu avô. Os dois avós, na realidade, né? Porque o evangelho nasceu, tanto os avós paternos e maternos foram os primeiros da geração das suas famílias a conhecerem Cristo. Com mais profundidade. Então, eles tinham... As outras pessoas da família tinham outra fé na época e tal. E aí, imaginem toda a libertação que você tem de portas e brechas abertas que havia. Toda a parte de aprender a andar em princípios novos. Aprender a fazer de Deus o seu Senhor e Salvador, a partir de aprender a ouvir a voz do Senhor, aprender que a partir dali decisões que eles tomam, como a gente até viu ontem, Noé, impactam toda uma geração posterior a eles. E eu dou glórias a Deus, porque eles traçaram esse caminho. É um Deus que tem plano familiar para nós. E a gente, é nítido isso, porque na Bíblia o que a gente vê? Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A gente vê gerações seguindo ao Senhor. E a vida do patriarca não é fácil. E aqui vamos pensar nesse trecho aqui da vida. O que Deus pediu de Abraão? Abraão saiu sem mapa, porque Deus só falou, sai que eu vou te mostrar o caminho. Abraão saiu sem garantias, porque Deus só falou, vai. Ele fala, eu vou te fazer um pai de grandes nações e tal, mas ele não saiu com nada material além de uma promessa. Eu vou voltar aqui no texto de Gênesis. Você vê que ele ainda precisou levar alguém, um pouquinho da família com ele, né? Porque a gente especula que ele se sentia responsável ali por Ló, pelo seu sobrinho. E ele vai e responde esse chamado de Deus. Quantos chamados de Deus nós não respondemos? Quanto tempo Deus tem que ficar falando pra gente efetivamente tomar a atitude de seguir o chamado que ele tem? Quantas vezes a gente foge desse chamado, né? Muitas pessoas recebem uma orientação do Espírito Santo, direta, ou às vezes por meio de uma mensagem dada por alguém, fala, olha, você é uma pessoa voltada para a intercessão, você é uma pessoa voltada para o pastorado, você vai ser profeta, nanana. E a pessoa congela, não tem coragem de viver aquilo que Deus falou que ela vai viver, por medo de toda essa parte do chamado, de estruturar chamado, moldar você para cumprir esse chamado, e a pessoa paralisa e deixa de viver o que Abraão e Sara viveram, impede as próximas gerações de viver o resultado desse caminho que eles vão abrir, e a promessa do Senhor, a palavra de Deus fala que a bênção do Senhor, ela é boa e ela não acrescenta dores. A bênção que vem do Senhor, ela não transforma, ela não traz prejuízo. Como muitas vezes, bênçãos que a gente corre atrás e procura, e sempre tem aquele prós e contras. Abraão teve essa coragem. E é hoje que eu queria falar para você. Tenha essa coragem de assumir o chamado que o Senhor deu para você. Cláudia, eu não sei que chamado que é esse. Vamos refletir e pensar no que no que as pessoas já te chamam. No que as pessoas olham pra você e falam, como você é de tal jeito, de tal assado, ou como é bom conversar com você, porque você sempre tem uma palavra assim pra dar, você acalenta, você acolhe. No que você é bom? Você é bom pra direcionar as pessoas a fazerem boas escolhas na hora de aquisições? No que você é bom? O Senhor coloca dentro de você algo que você precisa descobrir e entender e olhar para si. Ao nosso redor distrai tanto a gente, essa rotina, que a gente às vezes não para olhar para si e entender no que eu posso ser bom, no que eu sou bom e que eu posso ajudar as pessoas. Deus nunca põe um chamado que é só para o nosso benefício. Ele traz coisas boas e legais para nós? Traz.
Mas a grande principal razão de Deus colocar chamados em nós é para ser um participante ativo, para trazer e fazer Deus honrado, Deus glorificado. E sempre isso acontece ajudando pessoas. O chamado nunca vai ser por um motivo egoísta. E aqui a gente viu. Abraão saiu da casa dele, do conforto dele, do lugar onde ele já conhecia, para um lugar estranho, para que as gerações pós ele fossem abençoadas. E essa geração chega em nós. Porque quando Deus fala, sai da tua tenda, olha as estrelas do céu, você vai ser numeroso como as estrelas do céu, você vai ser numeroso como como areia, como os grãos de areia. Deus está falando de dois tipos de gerações. As gerações que vêm por meio celestial, porque Jesus abriu o caminho e hoje nós podemos ser cidadãos do reino, sermos filhos de Deus, e pela sua geração terrena que começou a partir de Jacó, seus filhos, o Isaac. É aqui, Deus. Que chamado Deus colocou em nós? O que Deus está chamando você para fazer? Chamado no sentido de no que você é bom, como você pode ser um participante ativo do reino de Deus para contribuir e dar glória e glorificar a Deus, honrar a Deus. E o que Ele está chamando você a fazer para iniciar esse processo? Às vezes é dar palavras desconfortáveis a alguém, mas ser uma pessoa que alerta caminhos. Quantas vezes vem frases no seu coração de algo que você precisa falar para alguém que você não tem coragem, ou que fala, não, como assim, vou falar tal coisa? Às vezes era aquilo que a pessoa estava precisando ouvir. E a gente não faz. A gente fica receoso. E não cumpre essa promessa. Aliás, esse chamado, né? E outra questão. Muitas vezes, para fazer aquilo que Deus espera e quer de nós, a gente quer um monte de explicação. Às vezes a explicação a gente não vai gostar muito, né? Porque Deus promete para Abraão um filho. Se ele falasse para Abraão e para Sara quanto tempo esse filho ia demorar para chegar, porque eles precisavam desse tempo para estar prontos para esse filho chegar, eles iam gostar? Deus não revela tudo porque Ele quer dependência. Ele quer que a gente deixe o controle na mão dele. E isso é uma parte muito difícil. Porque o ser humano, ele acha e tem a ilusão que ele controla. Mas ele não controla. Ele quer que você entregue para ele simbolicamente o controle, porque controlar mesmo você não controla. Você não controla a sua vida, você não controla seu corpo, você não controla aquilo que está ao seu redor, você não controla nada. Você tem uma ilusão de que você tem o controle da sua vida. Então esse controle que a gente fala que você tem que entregar para Deus é simbólico, porque ele já existe. É mental, é um trabalho mental, porque efetivamente o controle já existe. E foi isso que Abraão entregou para ele quando saiu da casa dele, sem saber para onde ia, o que ia acontecer, e com uma promessa apenas ali, ó, na sua bolsa, onde ele levou as coisas. As promessas do Senhor, como dizem Salmos, são confiáveis. E como diz em Isaías, nada que sai da boca de Deus sai em vão e não atinge e deixa de atingir o seu propósito. Ou como está escrito em Jó, nenhum dos planos do Senhor são frustrados. Então qual é a chave aqui para você tomar coragem, abraçar o chamado, sair da tua terra, sair da sua zona de conforto, sair do meio de quem você conhece e começar a dar os primeiros passos para viver esse chamado que Deus tem para você? Leia a palavra. Porque você precisa estar com o seu coração cheio de fé. E a palavra diz que, para ter fé, você precisa se encher da palavra de Deus. Porque ela vem do ouvir, ela vem do declarar, ela vem da familiaridade da palavra de Deus. Porque é isso que vai te encher de fé. Porque daí você começa a ter em mente e meditar em todas essas histórias que aconteceram na Bíblia, em que você vê a fidelidade de Deus, você vê o amor de Deus, você vê o cuidado de Deus, e pensa, se Ele fez com eles, por que não vai fazer comigo? Porque Ele me ama. Ele mandou Jesus na terra para viver, padecer e morrer no meu lugar, para ser o sacrifício bom, perfeito, agradável, suficiente, para que eu pudesse ter vida e vida em abundância. Esse é o raciocínio. Esse é o raciocínio, gente. Porque o Senhor constrói, tem algo construído para nós. Quando Jesus foi subir, Ele falou o seguinte, eu vou, porque o meu Pai tem moradas, e eu estou preparando para vocês esse lugar, e quando tudo estiver pronto, eu venho para buscar. A palavra do Senhor é confiável. Ele não sai, ele não é como o ser humano que solta palavras, promessas, pensamentos sem intenção de executar ou sem condições de executar, mesmo que tenha esse desejo. Todo o poder está nas mãos do Senhor. Então, qual é a chave aqui da gente trabalhar em nós hoje? Entregue o controle seu mental para Deus, porque o efetivo já existe. 2. Tenha coragem de viver aquilo que o Senhor tem pra você. Porque, com certeza, você vai passar por alguns perrengues? Vai. Abraão e Sara passaram por perrengues aqui. Mas nós sabemos que a promessa foi cumprida porque nós somos resultado dessa promessa. E 3,
O Senhor está com algo construído já para você. Um alvo a ser atingido. E ser instrumento de Deus dá um sentimento de privilégio tão grande, maravilhoso, que eu não te aconselho a deixar de viver isso. Porque toda vez que você é instrumento de Deus na vida de alguém, você se sente muito bem. Você se sente abençoado. Tanto quanto a pessoa foi abençoada. Ok? Então vamos lá. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, eu te peço, Senhor, que o Espírito Santo venha de maneira poderosa e que a gente aprenda com esse trecho da vida de Abraão. Que o Espírito Santo gere em nós fé, coragem, desprendimento, ousadia para sair da nossa vida de conforto, da nossa zona de conforto e nos jogarmos nos teus braços, jogarmos no controle, deixarmos o controle da nossa vida nas tuas mãos. Porque nós sabemos que o resultado disso será bênção, será cumprimento de promessas que vão avançar por gerações seguintes. E a gente vai ver esse resultado na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, bisnetos, e assim continuamente. Porque o Senhor é um Deus que tem compromisso com gerações. E eu quero te agradecer por isso, Pai. Entregamos a Ti, Senhor, o controle. Entregamos a Ti, Pai, os nossos medos. Entregamos a Ti, Pai, as nossas expectativas e esperanças. Porque sabemos, Pai, que de modo algum nós seremos frustrados. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, gente. Bom dia.